Vamos ao que nos interessa, a palavra de Deus. Eu vou falar, vamos ao que interessa, e você repete, vamos à palavra de Deus. Vamos ao que nos interessa? Vamos à palavra de Deus. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus cantada, pregada e orada. Nós oramos também, né? O pessoal fala assim, orada. Mas antes disso, eu queria que você fechasse os olhos. O Edielso trouxe a informação de que a sua esposa não está com ele, a Rejane, e ele deixou ela no PA. A minha esposa, a Natália, está rouca, ficou aí fazendo gargarejo desde as 6 da manhã para poder cantar. Você conhece alguém que está com alguma enfermidade? Você pode levantar sua mão e falar rapidamente, eu quero orar com vocês. Vamos dar graças a Deus pela melhora das crianças que nós oramos. A Gleice estava tomando medicamento como eu hoje ali. Nós vamos orar também pela sua saúde, tá bom? Há mais alguém? Marcos. Vamos orar. Vamos orar por ti, tá? Thelma. Pela Isis. Tá bom. Sim. Você é professora, né? Vamos orar por isso. Melhorou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cortou o cabelo, Luciano? Está bonito hoje, hein? O Rafael ganhou uma camisa nova também. Parabéns pelo seu dia. Júlia? Sim, vamos orar por isso. Marilis? Sim, oramos na quarta. Sim. Sim. Cleusa? Você está bonita com esse óculos novo? Pela Maria, pela Aurora e por você. Sim, vamos orar. A Aurora já está em casa, tá? Mais alguém? Sim, sim. Então eu convido você nessa hora, se você puder e tiver saúde, se ajoelhar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos dessa manhã fria, porque o teu amor e a tua graça aquece o nosso coração. Te louvamos pela salvação em Jesus, te louvamos pelo teu amor derramado em nossos corações, e te louvamos pelo consolo, o conforto e as orientações do teu Santo Espírito. Nessa manhã, ó Deus, apresentamos as nossas vidas, apresentamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa igreja. Apresentamos a Deus essas demandas administrativas, sabendo que o Senhor é o dono dos recursos e que o Senhor há de nos dar os recursos necessários para a tua obra continuar avançando. Nós oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos idosos, oramos pelos adolescentes, oramos pelos casais, e nessa hora, Deus, agradecemos pela melhora das nossas crianças, pedimos a Deus pela vida da Gleice, a sua saúde, pedimos a Deus pela vida da nossa irmã Carmen, que o Senhor continue abençoando seu coração e visitando, ó Deus, com a tua misericórdia, nesse momento difícil, nesse momento de leito, de cama. Colocamos também, Senhor Deus, a vida da Aurora em recuperação, pedimos por ela, pedimos pela Maria também, ó Deus, com muitas dores nos pés, com dificuldade para a sua locomoção. Pedimos que o Senhor visite as nossas irmãs com graça e misericórdia. Ó Deus, colocamos também a vida da Isis, a sua inflamação no dedo. Abençoe, ó Deus, a vida dela. Ela tem se alegrado e tem nos alegrado com a sua presença aqui entre nós. Abençoe seus pais, a sua mãe que está aqui conosco nessa manhã. Abençoe também, ó Deus, a vida do Mário, da Marilise, das suas meninas. Cuide, ó Deus, da Bruna. Cuide da Mariana, Senhor, na sua saúde. Nós pedimos, ó Deus, pela Maria Eduarda, que vai passar por cirurgia. Esse bebê, ó Deus, tão desejado e querido pela família. Que o Senhor visite ela com graça.
a família com compaixão, e que o Senhor use o médico conforme a tua vontade. Abençoe os irmãos do Mário, Senhor Deus, a sua irmã também, todos passando por momentos difíceis na área da saúde, mas nós rogamos ao Senhor graça e misericórdia, que eles se apeguem ao Senhor, que eles busquem ao Senhor. Clamamos também, ó Deus, juntamente com a Júlia, pedindo pela sua saúde, pela sua família, pelo seu tratamento. Agradecemos, ó Deus, a melhora da nossa irmã Elizabeth, que está entre nós. Continue cuidando dela, da sua família. Obrigado, ó Deus, pela melhora da Poliana. O Senhor tem cuidado dela. E nós te louvamos pela vida dos seus pais, que aqui estão, a sua família, que serve ao Senhor aqui nessa igreja. Colocamos também a vida da Kátia diante do Senhor, pedindo que o Senhor recupere a sua voz, essa dor de garganta. Visite, ó Deus, o coração da nossa irmã Rejane no PA nesse momento, para que ela sinta o teu carinho, o teu amor, e que os médicos sejam orientados pelo Senhor a ministrar os melhores medicamentos, a fim de que ela tenha uma melhora significativa, ó Deus. Pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão pelo aniversário do Danilo, e também, ó Deus, pedimos que o Senhor cuide da Valneide, dos seus filhos, do seu esposo entre nós. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua graça e misericórdia. Visite a tua igreja, ó Deus, com poder, com cura, com milagres. Eu peço pela minha vida mais uma vez e imploro que o Senhor cumpra a tua vontade. E eu peço, Senhor, misericórdia, perdão e graça, em Jesus. Amém. Tem um hino do cantor que diz assim: bendita a hora de oração, que esse tempo seja bendito. Parabéns aos pais, mas a minha fala hoje vai na direção um pouco oposta daquilo que o cenário, talvez comercial, tenta nos levar para os dias dos pais. Eu quero falar sobre Deus como Pai nessa manhã, e quero trabalhar com a ideia de que Deus, o Pai, sustenta, está aí o texto, supre e cuida de todas as coisas. Mas também quero alertar a igreja de que Deus, o Pai, está cuidando de todas as coisas na igreja. E depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então eu gostaria muito que você abrisse seu texto. É engraçado que agora todo mundo na igreja tem Bíblia, e eu louvo a Deus por isso. Alguns ganharam. Tem ali uma Bíblia que a avó deu, né? Semana passada a avó deu, uma Bíblia bonita. Eu também ganhei uma irmã comprou ali na livraria, que eu comprei. Eu fui lá, comprei o livro, as Bíblias, e ela comprou e deu para mim. E agora todo mundo tem Bíblia, maravilha. Tem Bíblia em espanhol, tem Bíblia em português, tem em inglês, tem com cantor, tem sem cantor, tem com borda azul, tem que... A sua é com borda azul? É a mais bonita que tem lá, né? O Lucas pegou uma para ele também. Só que eu fui pegar, ele já... Brincadeira, viu? Brincadeira. Você está comigo aí? Lucas 22, 35 a 38. Eu convido você que pode a se colocar em pé. Lucas capítulo 22. Diz assim o texto sagrado. 22, 35. Em seguida, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito.
Ele foi confiado ou contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. E a minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração no nome de Jesus, com poder e pelo poder do Espírito Santo. Convence-nos, ó Deus, mostra-nos, ó Deus, a Tua vontade e fale ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tem algum som em algum lugar concorrendo comigo aqui? O William vai dar uma olhada. O Pai que sustenta e que supre. Esse momento em que nós estamos aqui olhando e analisando, ele antecede a ida de Jesus ao Getsemane e vem logo na sequência ou na esteira da exortação de Jesus a Pedro. Então veja que é um momento extremamente importante no ministério de Jesus, uma vez que a cruz e a crucificação estão chegando. Então 2 momentos muito difíceis, e às vezes nós falamos da cruz e da crucificação como se fosse um momento só, e não são 2 momentos distintos. Temos o momento da cruz e até chegar à cruz, e temos outro momento derradeiro e difícil, que é o momento da crucificação em si. Agora veja que a agonia toma conta dos discípulos. O próprio Senhor Jesus é colocado aqui por Lucas, que ele está em profunda agonia, em oração, o pavor se instala. Eles percebem, e nós podemos ter uma noção, porque o ambiente vai falando, e o ambiente estava dizendo: olha, o momento da prisão é iminente, o momento da entrega de Jesus aos malfeitores é iminente, e o pavor se instala, todos ficam tensos. Não sei se você já teve a oportunidade de chegar num ambiente e você fala assim: esse ambiente está carregado. Os olhares, a postura, o semblante das pessoas. Os discípulos começam a perceber que a coisa está complicada. Jesus acabara de instituir a ceia e disse: o traidor está aqui entre nós. E aí fica aquela discussão: quem que é? Quem que é? Vamos pegar o cara. Quem que é o cara? Quem que é o traidor que está entre nós? Vamos expulsar ele do grupo. Então veja, há aquele clima de tensão, e qualquer movimento agora é um movimento que deve ser friamente calculado. Agora, é tão interessante porque Jesus confia tanto no seu Pai, que ele quer demonstrar aos seus discípulos que o Pai, o Deus Pai, o Deus Criador e que sustenta todas as coisas, está no controle. E eu não sei se nós temos essa concepção de que o Deus Pai está suprindo e está sustentando as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe até os nossos dias. Você pode dizer amém? De que Deus está suprindo e está sustentando a Igreja Batista Nova Canaã desde 26 de setembro de 2009. Louvado seja Deus. A gente esquece disso, mas eu gostaria nesse Dia dos Pais de chamar a atenção para o nosso Pai Celeste. É claro que o Dia das Mães parece que tem um pouco mais de apelo comercial, e é claro que eu não estou falando contra as mães, obviamente que não, mas nós gostamos muito da figura materna, e ela é extremamente importante, assim como também a figura paterna. Nós falamos das mães guerreiras, poucas vezes falamos dos pais guerreiros. Quer ver? O pai que levanta na madrugada, pega um ônibus fretado, viaja 2 horas para uma outra cidade para poder trabalhar. O pai que fica horas e horas sentado atrás do volante, trabalhando como Uber para sustentar a sua casa. O pai que é professor, amigo da Thelma, que tem que aguentar aqueles meninos educados, gente boa, né, Marilis? Que vai para as escolas para levar o sustento para casa. O pai que pega o volante de uma carreta, e temos aqui alguns irmãos, e de um ônibus, faz horários maluquíssimos. Meu pai era assim, Daniel é assim,
Edivaldo escondido atrás da televisão, não dá nem para ver a careca brilhando, faz assim. O irmão Mário, que carrega 50, 60 quilos nas costas para poder levar o sustento para casa, e as meninas vão falar assim: eu cheguei até aqui, suas 2 filhas já falaram isso para mim, porque meu pai, com suor no rosto, me trouxe aqui, e minha mãe me ensinou e fez eu estudar. Um pai que é pastor, Lucas, que chora e ora pelas madrugadas afora e que às vezes não fica em casa, é pai. Um pai que pega e sobe no andaime de 6 metros com uma corda amarrada para trocar a fiação lá em cima, com a certeza de que ele vai achar o fio certo e não vai tomar um choque, porque se ele tomar um choque a 6 metros de altura, ele pode não voltar para casa. A gente gosta mais de outras histórias, ou de um pai que tem que pegar um revólver, pôr na cinta, plá, e chegar dentro de um presídio e falar assim: meus meninos, temos aqui entre nós, vocês são muito gente boa, eu vim cuidar de vocês. Ou de um homem que fica atrás de um computador durante 12 horas trabalhando no home office, e alguém chega e fala assim: mas esse cara não sai de casa, não faz nada da vida. De um gerente de banco que tem que ficar entre o cliente e o chefe lá pedindo meta. Ou o cara que queima a vista sendo soldador, trabalhando a vida inteira nisso. Temos entre nós? Ou algumas histórias, por exemplo, e ele está aqui entre nós, de um irmão que, para cuidar da sua família, sai do seu país, sai lá da região central, da América Central, e vai descendo, chega no México, depois desce do México, a gente não sabe por onde que ele veio direito, nem ele sabe, ali entra na Amazônia, e fica dias na Amazônia, navegando à noite, escondido num rede, ele contando para mim, chorando: mas por que você fez isso, cara? Porque eu queria dar um bom sustento, um bom ensino para as minhas filhas. Ele sai do Haiti e vem parar no Brasil, porque ele deseja cuidar. Então, quando a gente falar de família, a gente fala da mãe, mas não nos esqueçamos dos pais também. Mas nessa manhã eu quero voltar os olhos mais para o Pai Celeste e depois fazer algumas aplicações, e eu já estou adiantando que eu vou passar um pouco do horário. No Getsêmani, Jesus vai orar com os seus discípulos. Dá uma olhadinha a partir do verso 39, ele chama os seus discípulos e Jesus tem plena confiança em seu Pai. E a oração de Jesus, ela é ao mesmo tempo profunda, mas ela é modeladora, porque ela deve modelar a nossa forma de orar. Nós estamos acostumados com uma agenda de oração em que nós chegamos diante de Deus e pedimos do nosso jeito, do jeito que queremos, da forma que queremos. E aí vem Jesus e ele confia tanto em seu Pai, no versículo 42, que ele diz assim: Rafael, Pai, que seja feita não a minha vontade, Pai, que seja feita conforme a tua vontade. E essa oração deveria modelar a nossa vida. Pai, eu preciso disso, eu espero isso, eu quero isso, vírgula, mas que seja feita a tua vontade. É tão interessante porque só pode orar assim quem confia, e quem confia no caráter do Pai. Agora veja que o texto vai dizer, e Lucas, que é médico, está narrando, que o suor de Jesus
se transforma como gotas de sangue, dada a intensidade da sua agenda e da sua vida de oração, e ele confiava no Pai. Jesus tem a plena consciência que o seu momento está chegando, mas ele vai para a cruz, ele vai para o Getsemane, e Jesus conhecia todas as coisas, sim ou não? Jesus era Deus? Ele sabia que o tal do Judas ia dar um beijo traidor? Sabia. Ele sabia que os soldados iam chegar lá com porretes, paus, espada, tentando prendê-lo como se fosse um marginal, ele sabia? E por isso ele confia no Pai. Diante das dificuldades da vida, a minha pergunta para você como igreja hoje: você confia no seu Pai? Você descansa no seu Pai? E você é capaz de orar comigo nessa manhã falando assim: Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade é limitada, é pequena, os meus horizontes são extremamente limitados, mas o Senhor pode ampliar a minha visão, e o Senhor pode me levar a lugares que eu nunca nem imaginei, e desfrutar de situações na vida que eu nem posso descrever. Depois que Natália colocou a mensagem no grupo, muita gente falando de cura, de milagre, e a minha oração ao Pai, modelada por Jesus, tem sido essa: pode ser cura, milagre, pode ser o que for, mas que seja feita a vontade de Deus. Agora, veja comigo que Jesus faz uma pergunta, e uma pergunta que eu diria assim, desconcertante. Tem algumas perguntas que as pessoas fazem e que nos levam às reflexões mais profundas. Agora, se tem uma pessoa que sabe fazer perguntas desconcertantes, altamente reflexivas, são as perguntas de Jesus. E aí Jesus chega para eles e fala o seguinte assim, resumindo, né? Daqui a pouco a gente entra lá. Faltou alguma coisa para vocês? O meu Pai, esse meu Pai, que está me sustentando agora, que está sustentando o cosmos, que está sustentando todas as coisas criadas, faltou na vida de vocês, discípulos? Esse Deus que nós cantamos, que é um Deus fiel, faltou com o seu cuidado, com o seu suprimento, com o sustento na vida de vocês, discípulos? E aí os discípulos têm que falar um sonoro não faltou nada. Agora, para a gente entender o texto, nós precisamos voltar lá em Lucas 10. E lá em Lucas 10 nós temos a expressão e o relato quando Jesus envia os discípulos na missão dos 70. E Jesus fala o seguinte para eles: vocês não devem levar sandálias extras. Porque o que os discípulos fizeram? Jesus, é interessante, né? Jesus chama os discípulos e fala o seguinte: vocês 70, liderados pelos apóstolos, vocês vão fazer a primeira viagem missionária. Lembra disso? Vocês vão nas casas, vocês vão divulgar o reino. Se tiver gente com enfermidade, vocês vão orar pedindo a cura, pedindo um milagre. Vocês vão anunciar o reino, vocês vão expulsar os demônios. Agora vocês precisam ir em missão. E alguns discípulos chegaram lá com a sua malinha, e aí a expressão bíblica é um alforge. E quem foi do mato como eu, quem brincou na rua como eu, ou melhor, quem teve infância como eu, por exemplo, quem teve infância como eu, quando olha um pé de mamona, quem sabe o que é mamona? Preciso explicar. Eu levei o Timóteo no meio do mato, quase chegando lá em Porto Feliz para ensinar ele a brincar. Diga-se de passagem, não achei estilingue. Na minha época a gente ia, né, Mário? Cortar a da goiabeira, que era mais forte. Não era assim? Lá em Recife também é assim? Da goiabeira. Era assim também lá, Marco? São Paulo, goiabeira. A gente revestia com William, aí em Presidente Epitácio lá. Passava borracha de câmara de ar. Ia na farmácia lá onde que a Lilian trabalha como farmacêutica e enfermeira, estou brincando com você, comprar tripa de
Naquela época era tripa de mico, chamava. A borracha lá, que o pessoal usa para fazer coleta de sangue. A gente fazia estilingue. Aí o Edielso lá em Recife achavam uma tirinha assim de pele de carneiro. Não, para você, cordeiro. A sua menina vai entender. E aí a gente ficava brincando de estilingue. Pá, pá, pá. Não era assim? Aí eu falei assim, pô, como eu tô meio sem tempo, tal, deve ter estilingue para vender por algum lugar. Eu procurei aqui no bairro, aí uma mulher ali falou para mim assim, não, isso daí é arma branca. Ah, que sociedade, hein? Fui lá, fiz o estilingue, o Timóteo, fui até em Porto Feliz, falei assim, é assim que atira, ó, pá! Ficou bom. E o que é o alforge? O Daniel vai dar risada, vai se lembrar, ó, o Edivaldo já veio até aqui. Alforge é aquela bolsinha que a irmã Socorro costurava. Não sei se o Mário tinha lá em Itu, sua mãe fazia. Lembra? A gente chamava de borná. Lá no interior é borná. É borná também para vocês? Vocês estão velhos que nem eu, hein? E a gente faz... Marilise, vamos Marilise, que é do interiorzão igual eu. É borná mesmo. O bornazinho era aquela bolsinha onde a gente colocava estilingue, não tinha garrafinha de água, lembra? A gente colocava tudo ali, um pedaço de biscoito, pão, alguma... e ia para o meio do mato caçar, brincar de estilingue. Você também, Lucas? Lá em Mato Grosso ou não? Você já é outra geração, né? Por isso você é mais bonitão assim, né? Pá, pá. Então estou ensinando. Alforge. Aí os carinhas chegaram lá com as malinhas deles, com 2 havaianas. Aí Jesus falou, mas para que 2? Vocês vão ficar só um mês fora. Não vai que estragar, não é para levar 2. Eu vou levar o lanchinho essa, não é para levar, não. Eu vou levar meu celular para fazer um Pix. Vou levar meu cartão de crédito para fazer pagamento. Ele falou, não, confie em Deus. Vai com o mínimo. Não leve roupa extra, não leve sandália extra e não leve dinheiro. Não confie nas suas competências. Confie plenamente em Deus. Agora olha comigo no texto. Quando eu enviei vocês sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, faltou alguma coisa para vocês? Olha que pergunta desconcertante. Quando eu toquei na vida de vocês e enviei vocês, faltou alguma coisa? O que eles falam? Não. Em outras versões, Senhor, não faltou nada. E eles estavam corroborando e dizendo o seguinte: o nosso Deus sustenta e o nosso Deus supre todas as nossas necessidades, porque Ele é Pai. E Jesus falou que o nosso Pai sabe das nossas necessidades antes de que nós venhamos a pedir. Fui visitar o meu pastor essa semana em Jandira. Depois passei lá para visitar aquele irmão do açaí. Quem conhece o irmão do açaí? O irmão do açaí. Fui em Jandira, depois fui lá em Barueri. Daquele dia eu estava bom, graças a Deus. E depois de lá passei em Votorantim para visitar a irmã Aurora. Fazendo então esse trajeto, fiquei pensando, o que faltou? O que faltou? O que faltou? O que está faltando? Por que nós reclamamos? Porque nós lembramos das coisas que estão supostamente faltando. Por que nós não levantamos a nossa voz e falamos assim: Deus, não falta nada, porque o Senhor é tudo? Eles entenderam isso. E o Pai, Ele tem uma percepção, e Ele abençoa, Ele cuida, antes que a gente pede. Fui a Jandira, e lá em Jandira tem uma fábrica que eu gosto bastante. Hoje eu não posso comer nada que eles produzem, chama Casa Suíça, e tem uma loja da fábrica lá.
na divisa com Barueri. Eu falei, eu vou levar os bolinhos, que as crianças aqui, tem um menino aqui na igreja que ele fala assim, pastor, quando que o senhor vai trazer aquele bolinho importado? Eu falei, não é importado, é que é casa suíça e tem a bandeirinha. Eu falei, mas quando eu for para Jandira eu trago. Aí eu comprei 4 caixas de bolinho para as crianças, daqui um dia as crianças vão comer aí. Vocês estão dando risada, vocês sabem quem que é, né? Vocês são professor. E aí eu cheguei e comprei 4 caixas para as crianças e comprei alguns daqueles bolinhos para o meu filho. Aí quando ele chegou do aniversário do seu filho, papai, eu não te vi nem ontem nem hoje direito e tal, não sei o que, abracei ele, eu falei assim, meu filho, eu comprei um negócio para você lá em Jandira, mas eu não tive tempo de entregar, está aqui. Aí o Timóteo vira para mim e fala assim, Cleusa, como você sabia que eu estava desesperadamente com vontade de comer esse docinho? Eu falei, sabe por que eu conheço? Porque eu sou seu pai, criatura. Que eu conheço os seus desejos, eu sei ler os seus olhos, e Deus está sentado no trono nessa manhã, olhando para mim e para você e falando assim, eu criei sua vida, eu vou sustentar você, eu vou suprir todas as demandas do seu coração, eu sou seu pai, e comigo ninguém mexe. E se alguém tocar na sua vida, pode ter certeza que eu tenho ciúme dos meus filhos e ninguém mexe nos meus filhos, porque os meus filhos e filhas são as meninas dos meus olhos. Eu sei. Pastor, então por que nós oramos? Nós oramos porque nós queremos e precisamos falar com o nosso Pai, mas o nosso Pai sabe tudo aquilo que nós precisamos. Quando eu cheguei para falar com o meu pastor em Jandira, ele olha para mim e fala assim, fiquei 4 horas com ele, você precisa disso, disso, disso e disso. Eu falei, hein? Estava conversando com Deus aí, falei, o Espírito Santo falou comigo, eu sou seu pai na fé, eu te mentoreei, eu acompanhei você, então eu sei. Ah, você sabe? Sei. É interessante, o pai conhece. O pai conhece a nossa voz, ou não? E aí, Mário, quando a menina fala com você, você conhece? Luciano, você conhece a voz do Pedro? Edielson. Liguei para o meu pai ontem. Você não está bem, né? Falei nada para o meu pai. Meu pai nem usa o WhatsApp. Meu pai sobe na escada, no telhado, para arrumar a antena e acha que com o bombril ainda resolve. Meu pai está lá nesse tempo. E como que ele ficou sabendo que eu não estou bem? Comecei a conversar com ele no telefone e não é nem chamar de vídeo, porque ele não gosta, não quer, é ligação. Falei para ele, não tem orelhão mais. O pai conhece a voz. O pai conhece o jeito de andar. Agora, veja, eu gostaria muito que nessa manhã nós tivéssemos alguns conceitos bíblicos bem cravados no nosso coração. Estou caminhando para o desfecho da nossa mensagem. Por exemplo, será que nós acreditamos naquele versículo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Naquele outro versículo que diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela escassez ou eu posso viver na abundância, sabendo que aquele que me criou vai me sustentar e vai me fortalecer para eu passar todos os momentos da vida, seja em abundância, seja em escassez. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, sabendo que o meu Pai segura firme na minha mão. É o que está na Bíblia, Salmo 23. Ou a expressão de Paulo quando ele diz assim: fiel é aquele que vos chama, e se ele vos chamou, ele também sustentará a sua vida. Daniel, ele é fiel. Ele é fiel. Agora, um que eu não consigo nem ler, tento falar nessa manhã. Eu sei em quem tenho crido, Paulo falando, e estou bem certo de que Ele, Deus, é poderoso para guardar o nosso depósito e a nossa fé até aquele grande dia.
Você crê nesses versos? Os discípulos e apóstolos creram. E aí quando Jesus fala o seguinte: faltou alguma coisa para vocês, o que eles disseram? O que eles disseram? Responde, igreja, o que eles disseram? Faltou alguma coisa na sua vida pessoal até agora? Faltou alguma coisa na sua família até agora? Responde, igreja. Faltou alguma coisa para nós como igreja? Não, porque Ele é Pai, Ele sustenta e Ele supre. Sustentar significa oferecer os recursos básicos, e Deus vai sustentar a nossa vida, as nossas famílias e a nossa igreja, porque Ele é Pai fiel. Louvado seja Ele. Ele vai sustentar, Ele vai manter. E aí vem o salmista e diz: é Ele que mantém os meus pés firmes, para que eu não venha vacilar e denegrir o seu nome. É Ele que vai evitar a nossa queda. Isso é sustentação. Por que tem esse pilar aqui? Por que ele está aqui? Não, bom, ele está aí por conta de um erro, né? Preciso falar isso. Depois, um irmão nosso viu, foi lá e fez isso daí. Por que ele está aí? Para manter, e as crianças podem pular lá em cima agora, e isso aqui não vai cair na nossa. Quem que está sustentando o mundo? O nosso Deus e Pai. Louvado seja o Senhor. Quem que está mantendo o equilíbrio de todas as coisas? Quem que está mantendo a resistência? Aí o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o arquiteto, ele que planejou tudo, ele que tem os cálculos todos em suas mãos. Ele fala assim: eu sou Pai e sustento, preservo, cuido, e a sua casa e a nossa igreja não vai cair, porque Ele que sustenta. Suprir. O que é suprir? Prover, preencher, inteirar. Eu gosto dessa expressão, inteirar. É nossa lá do passado. Quando a gente era criança e brincava bastante na rua, a gente falava assim: vamos inteirar um dinheiro para tomar um guaraná na venda. A gente gostava daquela xeretona assim. Aí um tinha 20 centavos, vamos inteirar. Amo caldo de cana, não posso porque é muito açúcar, enfim, tenho evitado. Mas esses dias eu parei no Parque das Águas com o Timóteo e falei pro cara assim: 2 de 500. O cara olhou assim: 1 de 500, senhor, ou um 300? 2 de 500. A mulher do cara ficou olhando para o Timóteo e falou: imagina que esse cara vai tomar 500 ml. Aí eu falei assim: pode pôr o chorinho lá que... O cara não acreditou. E ele foi lá, moeu a cana com limão. Aí ele veio assim, encheu o copo do Timóteo. Quando ele foi encher meu copo, diga-se de passagem, o Timóteo estava andando de skate lá na pista, né? Estava com sede ou não? Ele deu uma golada, e uma golada ele matou quase o copo. Aí o cara falou assim: você bebeu? Eu falei: não, eu não estou nem com bigode, olha o bigode branco dele lá. Ele que tomou o caldo de cana, cara. Eu falei: então precisa inteirar. O que é inteirar? O copo estava com 200 ml, precisava colocar mais 300. Sabe o que Deus está fazendo? Você faz o seu trabalho, você leva o seu dinheiro para casa, e Deus fala o seguinte: aonde você não conseguir alcançar, eu vou suprir, eu vou inteirar. Onde falta saúde, eu vou inteirar. Onde falta afeto, eu vou inteirar. E a Bíblia diz que o órfão encontra família na igreja. E quem não teve um pai, segundo a Bíblia, vai encontrar pai na igreja, porque Deus é Pai. E Ele vai sustentar, Ele vai suprir, e Ele vai inteirar. Agora, eu não sei o que está faltando na sua vida, mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é o seguinte: Ele vai sustentar, Ele vai inteirar, Ele vai completar. Eu não sei o que é,
mas Ele vai atender, Ele vai chegar, Ele vai suprir. Jesus está perguntando para nós: está faltando alguma coisa? Responde, está faltando? Algumas perguntas que eu fiz, provocando reflexões para terminar meu sermão. Vocês estão comigo ainda? Por que está todo mundo chorando? Eu estou tentando me segurar até agora. Faltou conselhos de Deus para você? Faltou conselhos de Deus? Faltou recursos diários para você? Faltou seu medicamento que você está precisando? Faltou? Faltou o pão de cada dia lá na sua mesa? Ou sobrou até para os pardais virem comer os farelinhos? Sobrou? Faltou a graça de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Faltou? Faltou a misericórdia dele que se renova a cada manhã na sua vida? Faltou? Faltou água para você beber e fazer o seu corpo funcionar? Faltou? Faltou motivação nos dias que você está triste para baixo? Faltou? Faltou alimento na sua mesa? Faltou o bálsamo de Deus? Faltou o afeto de Deus na sua vida quando você estava triste? Faltou o consolo de Deus quando você estava chorando pela falta do emprego, a morte de alguém? Faltou o amor eterno de Deus derramado nos nossos corações? Faltou orientação de Deus para nós até agora? Faltou? Uma pergunta. Faltou algum recurso para nós enquanto Igreja Batista Nova Canaã? Não, porque Deus é Pai, sustenta e supre todas as nossas necessidades. O que cabe a nós é confiar. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que o meu depósito de fé é nele, e que o que Davi disse é verdade, porque Davi viveu isso, eu vivi isso, estou vivendo isso, e nós viveremos isso, que de fato e de verdade o Senhor é o nosso pastor, e Ele vai sustentar, Ele vai suprir, Ele vai cuidar. E quando faltar qualquer coisa, Ele vai cuidar. Que nós, pais, sejamos parecidos com o nosso Deus e Pai. Alguém pode chamar as crianças? Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa expressão nessa manhã de gratidão, de louvor. Obrigado a Deus por tanto cuidado, tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento. Mesmo antes da nossa conversão, o Senhor já cuidava, já sustentava, já aconselhava, já mostrava. Após a nossa conversão, isso ficou tão claro e tão nítido, Senhor. Nós Te louvamos. E nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos pais, que o Senhor os oriente, que o Senhor os ajude. Ó Deus, e nós como pais, nós nos curvamos diante do Senhor pedindo orientação, misericórdia. E como igreja, Senhor, quebrantados como nós estamos nessa manhã, a nossa expressão como igreja é de gratidão. Obrigado, Senhor. Desde aquele dia que os nossos irmãos, pela fé, tiveram a ousadia de caminhar na dependência do Senhor, e o Senhor tem sustentado a nossa igreja. O Senhor tem suprido as necessidades da Tua igreja, e a Tua igreja segue marchando. E nós colocamos o aniversário da nossa igreja, que
está diante de nós, na Tua presença. Ó Deus, queremos mais uma vez ser surpreendidos com a provisão e com o sustento do Senhor. Abençoe, Deus, as nossas irmãs que estavam cuidando das nossas crianças, e que essa apresentação seja impactante ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.